Pesquisadores da Unesp buscam alternativas sustentáveis para o combate do percevejo marrom em plantações de soja. Uma delas é o uso de vespas para impedir o desenvolvimento da praga. A partir dos resultados dos testes, a ideia é que a técnica, em breve, seja disponibilizada em larga escala. E no Conexão Unesp de hoje, vamos conhecer o livro escrito pela professora da Unesp em Marília, Lídia Poças, que trata da experiência pessoal dela e de outras viúvas que perderam os maridos entre as décadas de 1960 e 1980, durante os regimes ditatoriais no Brasil e na Argentina. O Unesp Notícias já está no ar. Boa noite. Começamos o Unesp Notícias de hoje apresentando o trabalho de um grupo de estudos da Unesp em Botucatu, que está desenvolvendo uma maneira sustentável, sem agrotóxicos, de combater o percevejo marrom, um dos parasitas que mais traz prejuízos às plantações de soja. A nossa equipe acompanhou a fase de testes do projeto, que inclui até o uso de um drone na soltura dos agentes biológicos sobre a lavoura. É deste laboratório da Unesp em Botucatu que pode nascer a solução para eliminar o percevejo marrom das plantações de soja. Aqui o parasita é criado sob condições ideais para que pesquisas possam ser testadas antes de serem aplicadas no campo. A gente pega o ovo, coloca um algodãozinho ali para manter a umidade, aí assim que eclode a ninfa do percevejo, que é a ninfa 1 que a gente fala, a gente espera chegar na ninfa 2 para começar a ofertar alimentos sólidos, que no caso seria a vagem de feijão, pode ser grãos de soja, grão de amendoim e semente de girassol. Aí essa manutenção do segundo íncer até chegar na fase adulta se mantém, só vai aumentando o espaço, né? E aí quando chega na fase adulta que a gente identifica, que a gente já tem esse conhecimento, a gente coloca os paninhos para eles fazer a oposição, que é o ato de colocar os ovos dele nesse paninho para a gente repetir o ciclo. Um dos projetos desenvolvidos pelo Agrimip, o Grupo de Estudos em Manejo Integrado de Pragas na Agricultura, avalia a eficácia de uma espécie de vespa, a Telenomus podice, para impedir o desenvolvimento do percevejo. Na pesquisa, que tem o Wellington como um dos responsáveis, os ovos do percevejo são colados num papel e ofertados para uma colônia de vespas, também multiplicadas em laboratório. Por neurosensores, as vespas localizam os ovos de percevejo e depositam ali o próprio ovo. A ação impede o desenvolvimento da praga. As observações em laboratório foram positivas e dão suporte para que, na etapa seguinte, cápsulas contendo vespas sejam liberadas em uma plantação. Aqui nessa cápsula a gente vai colocar os ovos parasitados já em iminência de emergir, né, o adulto. Aí aqui nesse plástico vai ser tipo uma divisória para não colar os ovos nessa parte aqui de fora, que vai ter um pouco de mel, que esse adulto, assim que ele passar esse plástico, ele se alimenta e vai sair por esse furinho aqui, que vai ser tampado no caso. Aí esse furinho é importante, que já é o tamanho da vespa para ela sair, né? E também que essa vespa ela tem um comportamento de ir em direção à luz. Então, como essa cápsula é toda fechada, no caso ela ficaria escura, né? E no campo lá, toda fechadinha, esse furinho aqui, iria entrar um feixe de luz, ela ia em direção à luz e já ia à procura do ovo do percevejo para, então, efetuar o parasitismo. De acordo com a Embrapa, o Brasil é o segundo maior produtor mundial de soja. Só neste ano, cerca de 120 milhões de toneladas devem ser colhidas ao longo da safra. E o percevejo marrom é uma das principais pragas que afeta a produtividade e o lucro do produtor rural. Além de interferir na qualidade do grão, ele exige altos gastos com inseticida e nem mesmo assim é eficaz. É por isso que o controle biológico, que está sendo desenvolvido pelo Grupo de Estudos da Unesp em Botucatu, pode trazer benefícios para todas as lavouras. A fazenda escolhida para os testes fica em Pardinho. Ali as plantações como a de soja vão aos poucos tomando conta da paisagem rural da região. Uma empresa especializada em drone foi chamada para fazer a soltura controlada de 52 cápsulas, cada uma com 250 vespas, em uma área de 2 hectares. A cada lançamento, o drone gerava as coordenadas geográficas com a localização do objeto.
Hoje o Brasil ele vive aí um advento do controle biológico. A agricultura tem passado por diversas mudanças e a gente tem que fazer hoje uso das boas práticas agrícolas e usar as ferramentas de forma sustentável, que é o que o grupo de pesquisa em manejo integrado de pragas na agricultura, o Agrimip, na Unesp, na FCA Unesp, a gente tem mais focado o nosso trabalho, que é o desenvolvimento de táticas conjuntas na utilização no campo, sempre visando manter a população de pragas abaixo do nível de controle, para a gente ter uma viabilidade econômica da agricultura e também a sustentabilidade ambiental. Com isso, a gente tem conseguido reduzir o uso de insumos sintéticos e aumentar o uso de insumos biológicos. Líder do grupo de estudos, Regiane é quem faz contato com os donos de terra para desenvolver os ensaios. João, o produtor de soja, já é parceiro antigo dos pesquisadores da Unesp. A gente se beneficia com a pesquisa, né, que a gente tem alguma coisa, às vezes, à frente, né, consegue saber o que já foi testado na universidade. Quando chega um vendedor com algum produto novo, às vezes a gente já testou aqui, né? Então essa é a vantagem de ter a ligação com a universidade, né? É também um modo da gente trazer a universidade para dentro da indústria, vamos dizer assim, que eu acho que também proporciona para a universidade sentir melhor como que é a realidade do produtor, né, das nossas reais necessidades. Para os integrantes do grupo, são as atividades práticas que dão a certeza de que estão no caminho certo. Afinal, é ali que podem ver a atuação do percevejo na soja, conhecer tecnologias como drone e ainda contribuir para combater a praga de maneira sustentável. Muitas vezes a gente vem da universidade com uma base teórica muito grande e a gente fica muito focado nas nossas próprias pesquisas, e ter o contato com o agricultor, que é quem tem o problema pelo qual a gente está ali, pelo qual a gente existe, isso é muito importante. Traz uma carga de dever cumprido, é aqui que a gente tem que fazer, traz motivação, vê os problemas, e a gente está aqui para resolver os problemas dele, né? Então nada mais justo do que trabalhar em parceria. E traz o conhecimento, né? Porque a gente aprende muito também. Depois, são as informações geradas no campo que vão embasar o registro do parasitoide junto ao Ministério da Agricultura. Se tudo correr bem, em breve empresas vão poder produzir, multiplicar e vender o agente biológico pesquisado pelo grupo da Unesp. Então, para a gente desenvolver essa pesquisa, a gente tem encaminhado várias informações técnicas de produção de pesquisa ao Ministério da Agricultura, que estão, então, compondo todo um dossiê de informações, e isso, então, vai ser encaminhado para o registro do inimigo natural. O Enigma das Viúvas, vivências e sensibilidades nos anos 60 a 80. Este é o livro escrito pela professora Lídia Poças, da Unesp em Marília. Nele, ela conta a experiência pessoal e também de outras mulheres que ficaram viúvas em duas grandes cidades, em São Paulo e em Córdoba, na Argentina, durante a ditadura militar nos dois países. Ela nos conta um pouco mais sobre a obra no Conexão Unesp. Obrigada à TV Unesp pela oportunidade que me deram para divulgar o meu livro, né, mais recente, que eu lancei agora na Semana da Mulher, que é O Enigma das Viúvas, cujo título original era Vivências e Sensibilidade nos Anos de Chumbo, 60, 80, né, onde eu elaborei um estudo comparativo entre as duas grandes cidades, as mulheres viúvas que viveram em duas grandes cidades, São Paulo e Córdoba, na Argentina, durante as ditaduras militares. A ideia, ou melhor, o objeto, ele emerge na minha experiência de vida. Fiquei viúva e a partir daí eu comecei a reparar e a sentir o que é ser uma viúva, né? Como a sociedade espera de nós, mulheres, os cônjuges faleceram, atitudes, comportamentos, né, e até formas de pensar. E na pesquisa no meu entorno, eu comecei a reparar que as mulheres realmente elas se afastavam dos amigos, em grande parte, da minha geração que eu estou falando.
e ou se dedicavam a serviços filantrópicos junto à igreja, ou então iam, né, cuidar de netos, o que eu não dispenso de cuidar, mas não assumir a educação dos meus netos. E nisso eu tinha que fazer a livre docência, e eu comecei a reparar, naquele momento, né, desde 2010 vinham as comissões da verdade. O Brasil só vai instalar dele bem mais tarde do que a maior parte dos países da América Latina. E aí eu comecei a sentir que o que era a viuvez durante os regimes militares. E outra pergunta que surgiu na livre docência, durante esse processo que eu estava me preparando para montar o projeto, inclusive ele se consubstanciou quando eu reparei o seguinte: por que, principalmente na Argentina, as mulheres viúvas não ocuparam o espaço público, o espaço político para lutar contra, como as abuelas, as madres, as hermanas? Essas tinham, né, a legitimidade de exigir, né, do regime ou do Estado terrorista, do Estado autoritário, leis e exigências dos desaparecimentos dos seus familiares. E dali eu montei o meu projeto e me cerquei, né, de um primeiro momento, mas onde é que está? As viúvas sempre passaram por problemas, as viúvas sempre enfrentaram, e eu comecei a ver que desde o tempo bíblico, né, a viuvez, ela causava conflito nas comunidades. Esses fatos foram se organizando no mundo das minhas ideias da pesquisa, e foi quando então eu fui, né, para Córdoba, e lá, junto ao Arquivo da Província da Memória, em Córdoba, eu expliquei para minha tutora, que foi a professora Ludmila Catella, que inclusive trabalha com memórias e era diretora do arquivo. Ela me perguntava: mas você quer trabalhar com gênero? E eu falei: sim, eu sou uma historiadora feminista e eu quero ver como se dá essa relação. E aí começamos a questionar, né, as questões de gênero, porque as representações da viuvez, principalmente para as mulheres, elas estão praticamente traçadas. É um comportamento, são condutas traçadas. E se eu tive acesso, pegar os livros de boas maneiras que eram ofertadas, era um mercado editorial para as moças de família burguesa, como se portar num casamento, num batizado, como receber o patrão, né, do seu marido, como colocar uma mesa, e lá estava a viuvez, né? E todos os critérios para as mulheres, né? As mulheres deveriam usar luto por 1 ano, não poderiam usar pérola, não poderiam pintar a unha, não deveria rir em público e deveria, nesse período de 1 ano, se tornar reclusa. Para os homens, como naquele período, os homens ainda eram, né, anos 50, 60, 70, ainda eram provedores da família, o que acontece? Eles só usavam a tarja preta na lapela ou no braço, e a vida continuava, né, perfeitamente, até que muitos viúvos conheceram suas futuras esposas durante o período do luto. Quando a gente toma essa questão na ditadura, o que eu acho que foi muito interessante foi que muitas delas, das viúvas, eu entrevistei 14 viúvas, elas começaram a assumir a posição de que perderam, mas não assumiram a questão da viuvez. E o Estado argentino, diante dessa impossibilidade, né, de procurar, né, de identificar, localizar esse número assustador de desaparecidos num curto período de tempo, ele aceitou, ele foi levado pela Constituição da Argentina a aceitar o que eu não sou viúva, elas diziam, sou mulher de desaparecido. E essa situação, então, quer dizer, a viuvez, ela foi ressignificada
diante de uma grave situação histórica, né, recente, um tempo de história do presente que a gente chama. Esse trabalho, né, eu penso que ele trouxe para o campo da produção do conhecimento outra, né, instância, né, que foi, de fato, reafirmar a ditadura, hoje no Brasil querendo comemorar e desqualificar esse período como ditadura militar, mas principalmente como há distinções no caso do Brasil e de Córdoba quanto aos novos papéis assumidos, né? Quer dizer, no Brasil as mulheres continuaram a ser a viúva do Herzog, a viúva do lavrador do Nordeste. Na Argentina, a gente viu que elas tomaram outro rumo, politizando a sua situação jurídica, né? Pelo Código Civil, elas assumiram, eu sou mulher de desaparecido. Então, quer dizer, é um trabalho que eu considero até uma contribuição efetiva para a historiografia brasileira e latino-americana nesse período, porque eu não encontrei nenhum trabalho da área da história sobre a viuvez. O Unesp Notícias fica por aqui. Um bom fim de semana para você. Tchau, tchau.